Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, esse nosso encontro semanal maravilhoso, chegando ao final do terceiro ano. Tá na hora de apagar a velinha, tananana. Só faltam mais 2 pra gente encerrar o terceiro ano. Pessoal, eu fico muito honrado em fazer esse programa. Somos eu e Arildo aqui, a gente desde o início juntos, graças a Deus, o meu diretor técnico, o produtor e tudo mais. Puxa as orelhas quando eu faço tudo errado, ele manda refazer. Graças a Deus eu não tenho feito tanto ultimamente. Mas essa é a grande sacada. Nós temos tudo para entregar para vocês o que há de melhor do nosso podcast Papo Saudável. Esse podcast que teve sempre, desde o início, uma função. Entregar uma conversa que fosse sadia. Daí esse nome Papo Saudável. Então a gente teve desde entrevistas e nada impede de voltarmos a ter. Esse próximo ano, inclusive, teremos isso a partir da Equilibrium. Entrevistas com médicos também, mas a gente também tem puxado para o aspecto espiritual. A gente tem trazido sempre algum ponto específico da Bíblia ou de ensinamentos judaicos ou de alguma coisa que nos faça meditar, refletir sobre nossas vidas, o que é muito bom. Além disso, nós sempre falamos também sobre os aspectos do corpo e da alma. Lembram de Watchman Nee, quando ele dividiu o homem, segundo os ensinamentos do Novo Testamento, em corpo, alma e espírito? Onde o corpo é essa estrutura que nós podemos tocar e contactar, né? o meio ao nosso redor e contactar as outras pessoas. E a alma seria a mente, emoção e vontade. E que isso também existe nos animais. Como eu já falei antes, eu tenho 3 cachorrinhas e essas 3, elas têm mente, lógico que uma mente mais limitada do que uma mente humana, elas têm vontade e elas têm emoção. Chegam em casa, depois de passar algumas horas fora, elas ficam super alegres, balançam o rabo e elas têm vontade de me lamber, né? Então, os animais também têm alma, mas o espírito humano, que tem 3 partes, que são principalmente a comunhão, que é o aspecto de você poder contactar Deus. Somente nós, seres humanos, temos essa vontade, esse desejo de contactar Deus, né? De querer contactar Deus. Você não vê animais fazendo um altar para adorar qualquer que seja um Deus, Deus com letra minúscula, né? Isso não existe. Tem também a intuição, que nas mulheres isso é muito mais elaborado, mas nós homens do sexo masculino também temos muito de intuição, porque isso faz parte do ser humano, né? A possibilidade de intuir, de ir adiante em coisas que ainda não aconteceram. E ainda a consciência, que é a capacidade, a habilidade de poder ter uma empatia pelas pessoas ao redor. E não só essa questão de empatia, mas a possibilidade de você entender o que o outro está falando, uma inteligência emocional, coisa que não existe nos animais. Esse mesmo Watchman Nee, ele fala sobre diversos aspectos e a gente tem falado esse ano todo e nos outros 2 anos também um pouco sobre isso daí. Hoje eu queria falar um pouco, hoje é dia 24 de dezembro, 24 de dezembro, que é considerado véspera de Natal. E eu queria falar um pouco para vocês o que é que seria esse Natal. Nós já falamos isso o ano passado também, mas hoje de uma forma mais resumida. Eu não sei se vocês sabem, mas Natal vem de natalis, que seria natalício ou nascimento, né? E seria o nascimento, teoricamente, de Jesus Cristo. Por que teoricamente? Primeiro porque isso só foi surgir, esse tipo de comemoração, a partir do século IV. Depois de mais de 300 anos que Jesus Cristo tinha morrido, é que se comemorou o nascimento dele. E no cristianismo, normalmente não se comemora nascimento. Então me perdoem, eu vou ter que falar de coisas que muita gente talvez não vai gostar muito de ouvir, mas o Natal, como ele é conhecido hoje, ele nunca foi, na verdade, o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca nasceu em dezembro. Esse período é muito frio,
não daria para fazer aquela manjedoura, aquelas coisas todas que se fala, né? Ele não se sabe ao certo em que mês ele nasceu. Alguns falam abril, outros falam setembro, mas nunca dezembro. É consenso entre todos. Se você tem dúvida, pergunta ao teu pastor, pergunta ao teu padre, pergunta a qualquer pessoa que estudou um pouco mais a Bíblia, eles vão poder lhe dizer isso. Virou só uma tradição onde se comemora algo que se quer comemorar. Mas, na verdade, o início era de uma tradição pagã, uma tradição não cristã. O dia 24 é o solstício de inverno. Os solstícios e os equinócios eram festas bruxas da Wicca, que delimitavam o início ou o final de uma colheita. Esse dia 24 de dezembro, para nós que moramos aqui no Rio Grande do Norte, tanto faz. Janeiro, fevereiro, dezembro, não importa. Os dias são quentes do mesmo jeito, não é? São pegando fogo. E o sol nasce mais ou menos na mesma época. É tanto que quando tem aquele horário de verão, na nossa região a gente não precisa do horário de verão. Mas quando se afasta do Equador, e nós estamos praticamente colados no Equador, quando se afasta do Equador, no hemisfério norte, por exemplo, esse dia 24 de dezembro é o dia em que o sol passa menos tempo no céu. Em alguns lugares, 3 horas da tarde já escureceu. E é o dia que, na bruxaria, é o dia mais propício para se fazer feitiçaria. Isso que eu estou contando para vocês é história, pessoal. História com H, é verdade, né? Se vocês conhecerem algum Coven, que é um grupo de Wiccas, elas vão estar fazendo os seus trabalhos nesses dias, né? E Saturnália foi o nascimento de Saturno, que era um deus romano, que isso aconteceu no dia 25. Então, dia 24 seria o solstício de inverno, dia 25 seria Saturnália, que é o nascimento do deus Saturno. E isso vai mudar alguma coisa para você que se programou para hoje fazer uma ceia de Natal e reunir toda a família, recebendo filhos, pais, avós, tios, netos e todo mundo? Não, de forma alguma, porque o que interessa de verdade, neste momento, é que você possa unir-se à sua família. Isso pode acontecer o ano todo? Deve. O ideal é que esse sentimento de unidade... Você sabe qual a diferença entre união e unidade? A união é quando você junta coisas diferentes. Alguém é torcedor do Vasco, alguém é torcedor do Flamengo e alguém é torcedor do Fluminense. Quando a seleção brasileira vai jogar, todo mundo se une, ficam unidos, não é? Há uma união, não há uma unidade, há uma união em prol de um objetivo. Acabou o jogo do Brasil, todo mundo volta a torcer, cada um por seu time e acabou. No caso da unidade, não. Na unidade são um só. Em muitas situações, os amigos, eles têm essa unidade, eles têm um sentimento de unidade. Nesse exemplo que a gente está tendo, é como se todos os amigos torcessem por um só time de futebol, por uma só seleção, e tivessem o mesmo sentimento, o mesmo movimento de unidade. É a palavra que está lá na Bíblia, no Salmo 133, quando diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em unidade. Em algumas traduções eles falam união, mas união é muito pouco, é uma coisa muito externa. Vocês sabem a diferença entre o que uma galinha e um porco eles cedem? Qual a diferença do que eles se comprometem no sanduíche? No sanduíche de eggs burger, né, como chama? É que o porco ele precisa morrer para que o bacon saia de dentro dele e faça parte daquele sanduíche. A galinha não, ela só precisa pôr o ovo ali, é bem discreto. Então, na união é isso, eu não preciso ter muito contato com você, eu só preciso fazer uma foto e tudo mais. Na unidade há uma amizade verdadeira. Então, este é um período de se esquecer dados negativos. Isso gera tanta tristeza, ansiedade, depressão, porque as pessoas não conseguiram atingir os objetivos. Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses objetivos, eles podem ser revistos, todos revistos. Veja os aspectos bons.
Eu estava conversando agora há pouco, inclusive, com o Arildo, e falando como o meu Deus, como o meu Senhor tem sido bom para mim. Como Ele tem colocado coisas na minha vida até além do que eu pedi. E muitas vezes eu pedi coisas como uma criança, pedi coisas que não necessariamente eram o objetivo principal dele, porque a vontade volitiva, que é a vontade do coração dele, a vontade, o desejo, né, do coração dele, não é a vontade permissiva. Às vezes Deus permite que aconteça alguma coisa na sua vida, mas não é a vontade dele. E no meu caso, eu sempre faço a oração dizendo: Senhor, faça-se a sua vontade, como o filho dele orou, como Jesus Cristo orou. Faça-se a sua vontade, que seja feita a sua vontade na minha vida, que nessa vida eu possa te servir da forma adequada. Eu não possa ser como uma criança pequena que fica pedindo aos pais: pai, no supermercado, me dá chocolate, me dá um salgado, me dá qualquer coisa desse tipo. Não, que seja como um filho adulto que pensa: pai, o senhor tem condições de me pagar um chocolate? Não, não tem, então vamos deixar o chocolate de lado, isso não é o mais importante. Pai, o senhor quer que eu trabalhe junto contigo? Eu estou. O que é que o senhor precisa que eu faça? É esse o pensamento que deve estar junto de nós. E essa unidade que hoje eu quero conclamar vocês a sair um pouco dos aspectos reais do que seria o Natal. Ah, é uma festa pagã, não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não é o que importa de verdade nesse momento. O que importa de verdade é que você pode estar junto da sua família, ou dos seus amigos, ou de ambos. E fazer com que haja uma unidade, que o seu coração esteja unido aos seus filhos, aos seus parentes mais próximos, e que haja essa beleza dessa unidade. É como se você juntasse 3 batatas para fazer um purê, por exemplo, né? E agora você imagina que você não só juntou e você cortou para fazer batata frita, mas você botou no liquidificador e virou tudo numa batata só. É mais ou menos isso. Então, hoje é dia de, na sua família, você fazer um purê de batatas. Claro que eu estou fazendo uma metáfora, né? Você não tem que fazer um purê de batatas de verdade. Você não pode desejar hoje e amanhã, ou em qualquer dia do ano, mas hoje é como símbolo uma batata frita, ou seja, cada uma batata no seu devido lugar, mas sim um purê de batatas, todos juntos com o mesmo coração, de unidade e não de união. Fazendo isso, vocês vão estar atingindo um aspecto mais superior. Esqueçam o fato de que Jesus não nasceu nesse dia, ele realmente não nasceu nesse dia. Esqueçam o fato de que as religiões muitas vezes até mentem para nós. Esqueçam tudo isso. Tenham em mente somente uma coisa: usa essa unidade para tocar no seu Criador, no Deus que te criou e que está plenamente aberto, com desejo enorme de que você se achegue a Ele. E se há uma unidade que a gente deve preservar e desejar, é a unidade com o nosso Pai. O próprio Jesus Cristo falava sobre essa unidade. Eu sou um com o Pai é um comigo, e com o Espírito é como se fosse um só. E ele estava querendo dizer que ele queria estar dentro de nós, dentro do nosso espírito, naquele aspecto da comunhão. Então hoje, 24 de dezembro, não tem nada de especial, a não ser para alguns religiosos, mas tem de especial para todos aqueles que estão aproveitando o feriado para juntar a família e desenvolver a unidade. Isso é o mais importante de todos. É hora de você chegar perto do seu filho e poder dizer para ele: eu amo você, você é importante para mim, eu quero que você cresça, que você seja superior ao que eu já fui em qualquer época da vida. E que você, filho, possa chegar para o seu pai e dizer: eu amo você porque você me criou, você me fez crescer, você me fez ser quem eu sou hoje. E essa unidade linda, maravilhosa, possa se perpetuar por anos, por meses e por dias e por horas. E que isso não se encerre ao final de uma ceia, quando cada um vai para sua casa e depois vão assistir televisão e esquecer de tudo que aconteceu. O mais importante é que essa unidade ela seja mantida. Eu falei muito essa palavra unidade hoje, eu quero que ele fique gravado no coração de vocês. Hoje é dia de celebrar a unidade com o nosso Deus,
unidade com os entes queridos, unidade com os nossos amigos. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmãos, amigos que têm essa unidade, que nós conseguimos perceber essa unidade. Lute por essas pessoas. Lute para que elas estejam junto de você em todos os dias do ano. Não é só agora, dia 24, dia 25. Não. É o tempo todo. Vamos lutar para estar junto de pessoas que nos fazem crescer, que nos fazem não ir para baixo, sabe? Se afastar das pessoas que querem a nossa ruína. Vamos nos dirigir com um propósito, o propósito da unidade entre nós, o propósito da unidade horizontal, que é entre nós, e a unidade vertical, que é essa unidade com o nosso Deus. Daí é o símbolo da cruz, né? A unidade vertical, unidade horizontal. Meus amigos, essa foi a palavra do aspecto espiritual de hoje. Agora eu queria falar um pouco sobre o aspecto humano, corpóreo e da alma. Nós temos hoje a Dental Clínica, que é um dos patrocinadores desse programa, com o programa Implante para Todos, que ainda persiste e ainda está na hora de fazermos os implantes. Nós fizemos muitos implantes até agora e não estamos parando em nenhum momento. E a notícia excelente que eu tenho para dar para vocês, no máximo, no início de março, nós pretendemos que haja uma cópia com a mesma qualidade da Dental Clínica Sul em Natal. Estamos atendendo em Natal uma vez por semana lá no CTC. Vocês todos sabem, se vocês têm parentes em Natal, avisem para eles. Giovanni está de volta, nós passamos quase 10 anos atendendo, por um breve intervalo de tempo eu deixei de atender, estamos de volta e dessa vez com clínica própria. Pela terceira vez nós estamos em aluguel. Alugamos uma clínica em Ponta Negra inicialmente há 10 anos, depois alugamos uma clínica em Morro Branco e agora mais recentemente estamos alugando lá naquele edifício CTC, que fica na Amintas Barros. Mas pela primeira vez na história, a partir de março, se Deus permitir, e Ele tem permitido, Ele tem abençoado isso de uma maneira maravilhosa, nós vamos estar em Natal, em prédio próprio, uma bela clínica, numa estrutura de 900 metros quadrados. Vai ser simplesmente fantástico, com o nosso próprio tomógrafo, do jeito que é em Açu, como vocês já sabem. O programa Implante para Todos continua, mas continua todo o resto, continua as facetas de porcelanas feitas numa só sessão. Continua a doutora Eduarda fazendo a parte de harmonização facial de uma forma maravilhosa. Ela fez a primeira em mim aqui, falta fazer o retoque, eu tenho que voltar lá, eu tenho sido irresponsável, ela briga comigo, você precisa ver. E o problema está sendo o tempo, muitas vezes, quantas vezes, há 2 dias, por exemplo, eu precisei viajar a Natal e eu só fui jantar às 11 horas da noite, para vocês terem uma ideia. E o jantar foi também almoço, café da manhã, porque eu não tinha comido nada até então. Então tá uma correria muito louca, também os investimentos que são feitos em Martins, mas na odontologia nós não baixamos a guarda. Estamos com os melhores equipamentos, Dr. Érico como sendo um ortodontista de altíssimo nível e gabarito. Diga-se de passagem, estou indo até fazer também cirurgia de implante lá na clínica dele em Mossoró. A Dental Clínica, ela continua com um padrão elevadíssimo, completamente acessível, possibilidades fantásticas. Você não tem ideia de quantas pessoas nós temos atendido que quando elas sabem valores, custos e tudo mais, elas dizem, não acredito que era só isso, se soubesse disso eu já tinha vindo há muito tempo. Então às vezes a gente imagina que é uma coisa estratosférica, que é grande, que é complicado, e não é, é simples. Tem cirurgia de implante que a gente chega a fazer em 3 minutos, com valores extremamente acessíveis, muitas vezes muito mais em conta do que outros tratamentos, tipo tratamento de canal, por exemplo. Então, se você precisa de qualidade, precisa de uma equipe fantástica, é a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. O telefone é o 999816640, 999816640. O Instagram é Dental Clínica Dr. Giovanni, Dr. Giovanni, Dental Clínica Dr. Giovanni. Eu também gostaria de falar um pouco sobre a Equilibrium, que é a empresa que nós montamos há 4 meses e que tem sido um grande sucesso e que finalmente foi liberado, pessoal, para que a gente possa
a atender pelos planos. Então, a partir de agora de janeiro, os planos todos vão ser atendidos, só não vai ser atendimento pela Apvida, porque a Apvida está puxando para a sua rede própria, né? Você precisa fazer alguma coisa, tem que fazer na rede própria da Apvida, mas nos outros planos a gente deverá atender todos eles, o que é uma excelente notícia. E além disso, ainda temos o setor de cardiologia, o primeiro e único tomógrafo médico da região. Nós temos um de 16 canais, um tomógrafo excelente, alemão, Siemens, fantástico, maravilhoso. Eu fiz a primeira tomografia do Vale do Açu, fiz a primeira tomografia na boca e a primeira tomografia na minha cabeça. E além do tomógrafo que nós temos, que já é uma coisa maravilhosa, que foi entregue à população de Açu como um presente, e eu fico muito honrado, muito feliz quando eu vou fazer uma feira, por exemplo, e alguém me para e diz: doutor, muito obrigado, o Açu estava precisando disso. Você não tem noção de como eu fico honrado com isso e fico feliz em poder servir a população. Além disso tudo, compramos toda a parte de cardiologia. Então nós temos a esteira para fazer aqueles testes ergométricos, temos o mapa para ver aquela questão da pressão 24 horas, temos o Holter para ver também o eletrocardiograma 24 horas, você dorme com ele, e agora temos também o polissonígrafo, que é aquele aparelho que vai ver a tua qualidade de sono, se você está roncando, se você tem apneia ou hipopneia do sono, oxímetro de pulso, tudo isso está na Equilibrium. Valores super pequenininhos, facílimo de fazer, dividido em 10, 12 vezes, do jeito que você quiser. A Equilibrium, entre em contato conosco e você vai saber muito mais. Vai saber dos médicos ultrassonografistas, da nossa nutricionista, que também está lá, nutricionista com especialização em pacientes que passaram por oncologia, por câncer, por exemplo. Ela é craque em pacientes que precisam de uma dieta mais afinada, alguém que teve ou tem câncer, alguém que tem diabetes ou pressão e tal, pressão alta. Ela está craque nisso, ela faz uma dieta para cada pessoa, não é aquele tipo de dieta que já vem um papelzinho pronto, não. É a dieta específica para a comida, para o jeito que você faz, você vai se sentir muito bem tratado. E claro, todos os médicos, o Dr. Zé Valério, que é o meu cardiologista, está aqui o tempo todo fazendo os testes ergométricos, analisando o coração de todo mundo e fazendo também exames clínicos gerais, né? Se você precisa de um médico, não tem melhor lugar, não tem pessoas com mais humanização, mais capacidade de tratar você muito bem do que na Equilibrium, que eu fico muito honrado, e ela só vai crescer nesse próximo ano, só vai melhorar a cada dia. A Equilibrium, o telefone para você entrar em contato e saber em que dia vai começar a atender por plano. Já tem alguns planos atendendo lá, cardiologia, isso já está acontecendo, mas é bom que vocês entrem em contato para saber sobre o seu plano. É o 99696-2122, 99696-2122. E o Instagram é o Equilibrium Açu, Açu com 2 S, né? Equilibrium Açu. E o meu Instagram pessoal, é o Dr. Giovanni Dantas. Então, Dr. Giovanni Dantas. Nesse Instagram, eu costumo responder as perguntas e tudo que as pessoas precisarem. No Instagram da Dental Clínica, tem sempre alguém lá, é a Maria, é a Franciele, é o Patrick, eles estão sempre respondendo vocês. Lá na Equilíbrio, Leliane, mas no meu Instagram pessoal, sou eu que respondo a todas as perguntas. Então, se tem alguma pergunta diretamente para mim, você entra no meu Instagram, Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas, e eu estarei pronto e apto a responder. E muitas novidades vêm por aí. E vocês vão conhecer o meu livro. O livro está no forno, está para sair, pessoal. Eu quero ver se agora em janeiro ele é lançado. O meu primeiro livro lançado. Ele vai falar sobre administração em odontologia. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.